Olá, não sei como que você chegou aqui, mas alguém te indicou, compartilhou com você esse link desse vídeo, e assim você chegou aqui. Ou não sei se você estava subindo aí para cima os vídeos do YouTube e você caiu nesse vídeo. Quero te dizer que você que está ouvindo essa palavra agora, você vai ser tremendamente abençoado. Mas antes de iniciar, eu quero orar pela tua vida. Amém? Queria que onde você estiver, a sua maneira de intimidade com Deus. Amém? Ó Deus, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Pai, nos dê sabedoria, nos dê discernimento. Ó Deus, Pai, nos ensina, nos exorta, nos mostra o caminho, para que por meio dele possamos trilhar e seguir aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus, Pai. Nos mostra a verdadeira palavra, nos mostra, nos ensina, Senhor Jesus. É isso que nós queremos ouvir nessa noite. Que nós sejamos sensíveis para sentir o Senhor e que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a tua palavra. Amém? Que o Senhor fale conosco nesse momento, em nome de Jesus. Então é isso. Eu quero nesse momento falar sobre 5 pessoas na Bíblia que nada mais, nada menos, eles tiveram dificuldades, mas que Deus, através da dificuldade dele, deu resoluções para aquilo dali. Entende? Muitos de nós hoje, em pleno 2021, nós temos muita dificuldade nas nossas vidas. Nós temos muitos momentos difíceis, entende? Que esse momento difícil que nós estamos passando, eu declaro sobre a tua vida, que ele vai te ensinar a viver de uma maneira diferenciada. Que os momentos difíceis que estão passando pela tua vida vai te ensinar a ter uma nova perspectiva de fé ainda adiante. Talvez você ache que está dando 2 passos para trás. Eu diria que não. Eu diria que você está pegando impulso para ir mais adiante. Entende? Uma flecha, ela volta e quando ela vai com pressão. Entendeu? Eu sei que muitos que estão assistindo aqui agora, por algum motivo, tá com o coração frio, longe dos caminhos do Senhor, ou você mesmo que está firme. Esse vídeo é um vídeo universal para todos, mas independente do que você está passando no momento, eu quero dizer que o Senhor que vai prover todas as bênçãos sobre a tua vida. Se você crê, onde você está, fale amém, por favor. Entende? Mas vamos lá. 5 pessoas que tiveram dificuldades, mas que também Deus usou ele através das dificuldades dele. Então, a dificuldade não foi problema para que eles pudessem cumprir o propósito que o Senhor tinha para eles. A primeira pessoa é Ana. Repita comigo, Ana. Ana foi a primeira pessoa, uma das pessoas, não na sequência da Bíblia, mas na maneira que eu fiz essa palavra, entendeu? Eu peguei algumas pessoas da Bíblia e ali eu estudei as histórias dela e agora eu vou compartilhar com vocês. Então, a primeira dela é Ana. Ana, ela era uma mulher estéril, uma mulher que não poderia ter filhos. Uau! Ana tinha um problema. O que ela mais queria era ter filho, mas ela não tinha como ter filho, porque ela era estéril. O quanto muitas pessoas estéreis existem no Brasil, no mundo, ao nosso meio, estéril de um sonho, estéril de um projeto para a vida. Mas Ana, o que mudou a vida de Ana foi a sua ousadia. O que vai mudar tudo que você necessita, tudo que você deseja, é a sua ousadia de você e o Senhor. Ana deixou de orar pedindo e passou a orar declarando. E quando ela passou a orar declarando, o que era pedido tornou-se em bênção. Eu te pergunto, o que você tem pedido? Esse pedido vai tornar-se em bênção na tua vida. Mas você precisa pedir declarando. Eu não tenho, ore já tendo. Mas eu não tenho isso, ore já tendo aquilo. Porque naturalmente você não tem, mas espiritualmente você já tem. Porque é pela fé. Você não vê, mas você crê. Uau! Você não vê, mas crê. Mas eu não tenho um emprego. Eu já tenho um emprego, o Senhor já me abençoou. Eu sou abençoado pelo Senhor.
Ah, mas eu não tenho um transporte. Eu já tenho, porque o Senhor já me abençoou. Eu só não estou vendo agora, mas eu já estou vendo na minha maneira espiritual. Ana, ela era alguém que deixou de orar pedindo e passou a orar declarando. Declare tudo aquilo que você quer na tua vida. Eu já tenho em nome do Senhor. Entende? Primeira pessoa, Ana. Segunda pessoa é Abraão. Abraão, ele foi conhecido como o pai da fé. Mas teve um processo até ele chegar nessa posição que Deus permitiu que ele chegasse. Mas Abraão, o pai da fé. Gênesis 20, 11, capítulo 20, verso 11, fala o seguinte: e disse a Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por amor da minha mulher. Então, Abraão, ele tinha um certo medo ali. A fraqueza de Abraão era o seu medo. Talvez a fraqueza de Abraão seja a fraqueza de muitos de nós, o medo, entende? Mas duas vezes ele afirmou a sua esposa era sua irmã, para poder se proteger. Mas Deus transformou ele em pai de todos os que creem. Abraão tinha um problema. Ele falava que a sua esposa era sua irmã, para que ele não morresse. Mas para que ele tornasse pai da fé, ele precisou crer, acreditar no milagre de Deus. Abraão, pai da fé. Segunda pessoa, eu quero falar sobre Moisés. Repitiu comigo, Moisés. Moisés, ele talvez não seria um jovem. 16 anos, 17. Eu, particularmente, tenho 23 anos. Mas Moisés, ele foi alguém que teve 120 anos de idade. 120 anos. Segundo a Bíblia, ele foi descendente dos hebreus, mas que foi obediente a Deus. E por obediência a Deus, Deus o conduziu, ele e seu povo, do cativeiro no Egito, liderado por uma longa peregrinação até a terra de Canaã. Então Moisés, talvez ele não tinha uma astúcia de ser um jogador de futebol. Claro que naquele tempo não tinha jogo de futebol, não sei. Mas talvez Moisés não tinha a astúcia de ser um jogador de futebol, mas tinha sabedoria para conduzir um povo. E perguntou Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó, para tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: certamente eu serei contigo. Deus respondeu para Moisés, responde para você agora: filho, eu sou contigo. Isto te será por sinal de que eu te enviei. Depois havereis tirado do Egito o povo, servireis a Deus neste. Diz Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, lhe disser: o Deus de vosso pai enviou-me a vós. E eles perguntaram: qual é o seu nome? Que lhes hei de responder? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Acrescentou assim: dirás ao filho de Israel: eu sou, envio-me a vós. A primeira fraqueza de Moisés era o seu complexo de inferioridade, pois ele dizia: quem sou eu para tirar o povo do Egito? Entende? Moisés se achava uma pessoa pequena para tirar aquele povo do Egito. Outra fraqueza de Moisés, nós podemos perceber, era o seu temperamento. Entende? Mas depois que Deus tratou dessa fraqueza, ele foi usado tremendamente como um grande líder, que conduziu o povo de Israel para fora do Egito. Foi um exemplo de intimidade com Deus. E subia o monte e passava dias na presença do Senhor. Então Moisés, ele foi alguém que foi usado por Deus para conduzir o povo. Uma pessoa de 120 anos.
sendo conduzido por Deus para conduzir o povo. Entende? Mas ele precisou de intimidade. Intimidade. Quarta pessoa é Gideão. Juízes 6, do 15 ao 16. O Senhor respondeu a Gideão: com que livrarei eu Israel, minha família e a última de Manassés? Eu sou o menor na casa do meu pai. O Senhor replicou: eu estarei contigo, e tu derrotarás os madianitas como se fosse um só homem. Então Gideão, ele meio que reclamou porque ele era o menor da sua casa. As fraquezas de Gideão eram a baixa autoestima e a sua profunda insegurança, mas Deus o transformou em um poderoso homem de valor. E o resultado conhecido de todos é, apesar de uma batalha desigual, Deus deu a vitória para o seu povo. E isso é uma prova de como Deus usa as pessoas imperfeitas para realizar coisas extraordinárias. Apesar de todas as suas desabilidades, Deus usou Gideão. A Bíblia fala sobre os valentes de Gideão, entende? Mas Deus levantou um só ali para ser o maior. Quanto menor você será diante de você, maior você será diante de Deus. Porque não é você, é Deus. Deus é pequeno ou Deus é grande? Possivelmente ele é grande. Então não combina conosco sonhar pequeno. Combina conosco sim sonhar grande. Porque Deus, ele é grande. Ele sabe de todas as coisas. Sabe de todas as coisas. Quinta pessoa e último personagem, Paulo. Paulo, ele foi uma pessoa que revolucionou o evangelho. Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi um ex-perseguidor da igreja de Cristo. Um homem altamente equipado aos olhos da religião, porém distante dos propósitos de Deus. Um ex-assassino de cristão. Porém, toda a história desse homem começa a mudar quando ele tem um inusitado encontro com Deus. A nossa história, ela só vai mudar quando nós tivermos um encontro inusitado com Deus. Então, Paulo, ele foi alguém que ele perseguia cristãos. Ele ia atrás, ele matava, ele tinha raiva, resumindo. Mas isso aconteceu até o momento de ele ter um encontro com Deus. Quando ele teve esse encontro com Deus, a história reverteu. Entende? A história mudou. Mudar significa transformar. Então a história mudou. Porque Paulo, ele se encontrou com Jesus. A história só era a mesma. A mesmice era uma só. Até o momento de ele, antes de encontrar com Jesus. Quando ele encontrou com Jesus, a história mudou, reverteu. Mudar significa transformar. Transformar. E assim a vida de Paulo foi transformada, foi mudada. Gênesis 32:30 fala: eu vi a Deus face a face e a minha vida foi transformada. Em outras traduções, mudada, restaurada. Entende? Isso aconteceu com Paulo. Ele viu a Deus face a face e a vida dele foi mudada. Eu quero só concluir aqui. O que eu preciso fazer diante das minhas debilidades? Nós somos pessoas cheias de debilidades. Nós somos pessoas cheias de falhas. Nós somos pessoas cheias de coisas pecaminosas, entende? Mas isso não é a justificação para a gente achar que Deus não existe ou até mesmo que Deus não nos ama. Primeira coisa precisamos admitir. Precisamos ser honestos conosco, admitindo nossas fraquezas,
em vez de ficarmos dando desculpas. Entende? E nos recusamos a admitir. Somente assim poderemos trabalhar de forma e vencer essas áreas. Então precisamos admitir que nós sozinhos, nós nunca vamos conseguir. Mas por meio de Deus, sim, a gente consegue. Porque Ele que está em nós. É Deus que está sobre as nossas vidas. É Ele que transforma a nossa vida. É Ele que muda. Ele que nos molda. Então a primeira coisa é admitir. Eu já falei sobre 5 pessoas aqui. Agora eu quero concluir com alguns pontos chaves. Que é, primeiro ele, admitir. Precisamos admitir e sermos honestos conosco mesmo. Porque ninguém te conhece mais do que Deus. Segunda coisa é, ninguém te conhece mais do que você. Você se conhece. Você sabe de você. O que você precisa, o que você necessita. Mesmo sendo incapaz, aí que Deus vai tornar você capaz. Porque Ele te ama. Ele nos ama. Ele nos abençoa. Mas por que Deus me ama? Porque eu sou filho. Ele é pai. Um pai ama o seu filho. Naturalmente, um pai, quando vai ter um filho, ele compra tudo antes do filho nascer. O enxoval, a fralda, o perfume, o sabonete, tudo antes do filho nascer. Uma coisa eu te digo, antes de você nascer, o Senhor já havia preparado tudo para que você nascesse e que você cumprisse aquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Entende? Antes de você existir, o Senhor já havia preparado tudo para cada um de nós. Seu enxoval já estava comprado. Deus já havia comprado tudo para ti. Entende? Primeira coisa é admitir. Segunda coisa é alegre-se na certeza que Deus é maior do que os seus limites. Deus, Ele é maior do que os meus limites. 2 Coríntios 11:30 fala o seguinte: se convém gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Então parece uma coisa sem sentido se alegrar com as fraquezas, mas elas nos fazem depender mais de Deus. Entende? Elas fazem-nos mais humildes. Ela faz nos buscar comunhão com os irmãos, onde muitas vezes vemos o amor e a bondade de Deus manifestando-se, pois raras vezes nesse lugar vemos que nossa fragilidade pode ser a qualidade do outro. Dessa forma podemos ser completos como o corpo de Cristo. Aqui como já compartilhamos, ao ver aqui a história dos discípulos, que o poder de Deus supera essas dificuldades. Então, o poder de Deus, ela supera todas as dificuldades. O poder de Deus supera todos os problemas que podem existir. O poder de Deus supera toda maldição. O poder de Deus supera toda seta do inimigo. O poder de Deus que abençoa cada um de nós. É o poder de Deus que nos guarda. É a mão de Deus que nos protege. Então, cada discípulo aqui, eles passaram por dificuldade, mas eles foram um instrumento para ajudar outras pessoas também a se encontrarem diante de desafios semelhantes. Entende? Porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Deus quer nos usar independente das nossas fraquezas e limitações. Não seja limitado quanto a você mesmo, mas seja ilimitado. Ilimitado. O Senhor gosta de usar os fracos para que a glória dele seja forte. Ah, mas eu sou forte. Glória a Deus porque você é forte. Ah, mas eu sou fraco. Aí que o Senhor vai te usar. Eu não consigo. Aí que Deus vai te usar. Eu não posso. Aí que Deus vai te usar. Porque é aí que você pode. Porque não é você, é Ele. Entende? Deus, Ele não nos deu um espírito de covardia. Não combina conosco sonhar pequeno com Deus que é grande. Deus, Ele é grandioso. No reino de Deus, a grandeza só pode ser alcançada através da humildade. Assim, quem quer ser grande deve aprender a ser pequeno. Servir uns aos outros.
O nosso maior exemplo nesta área é Jesus Cristo. Apesar de ser o Filho de Deus, ele veio ao mundo na forma humana. Sofreu, foi tentado, foi rejeitado, foi humilhado, mas nunca cedeu, nunca retrocedeu. E mesmo assim, ele conquistou a vitória sobre a morte e sobre o pecado. Por esse motivo, ele está no alto, mais alto, elevado e digno de toda glória e toda honra, porque ele merece. Ele é o nosso Pai. Nós possamos até ser falhos, imperfeitos, mas nós somos a geração que vai ser alcançada pela graça do Senhor. Nós somos a geração que vai ser transformada por meio da graça de Deus. A graça de Deus, ela é uma pessoa, ela está em nós. Ela que nos muda, ela que nos transforma. Ela que nos ensina a viver segundo o propósito de Deus. Ela que nos guia e ela que nos conduz. Mas Jesus é a nossa energia, porque é dele que vem a nossa força. A nossa força diária vem de Deus. Ela não vem de homens, ela não vem de uma vitamina, ela não vem de um alimento, não, ela vem de Deus. Ela vem do Senhor. Porque é Ele que nos protege, é Ele que nos abençoa, é Ele que nos ama e é Ele que é o nosso Pai. É isso a palavra que eu tinha para compartilhar com vocês nessa noite. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Amém? É isso. Um abraço a todos. Antes de finalizar esse vídeo, eu quero mandar um alô para o pessoal que me assistem. Pessoal em Conceição do Araguaia, Pará. Pessoal de Xinguara. E uma boa parte aqui do Tocantins também, né? Um abraço para vocês. E que essa palavra venha não somente alcançar vocês, mas compartilhe ela com mais pessoas, onde mais pessoas também serão abençoadas através da sua vida. É isso. Fiquem todos na paz, que o Senhor venha abençoar a sua vida e que você venha trilhar o caminho que o Senhor tem para ti. Entenda? Ouça a voz de Deus. Não retroceda, mas seja astuto. Tenha ousadia. E quando você tiver ousadia, a sua vida não vai permanecer mais a mesma. Porque não é você, é o Senhor te conduzindo para grandes coisas. Amém? É isso. Um abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Não esqueçam, compartilhe. Comente, dá o like lá e ative o sininho. Amém?